Olá, amado e amada, né? Hoje vamos assim conversar de um assunto assim que eu julgo assim de extrema importância, muito saudável e importante pro nosso entendimento, para termos assim uma vida assim mais saudável, mais interessante, né? Então, o nosso título hoje vai ser Entrando na Floresta dos Nossos Problemas, né? Então, assim, pessoas assim mais gentis, finas, requintadas, gratas, né? Quando eu falo grata, não é você agradecer o que te acontece de bom, agradecer pelo seu dia, né? Se aconteceu alguma coisa que você não gostou, ou que você acha que está te prejudicando, é, qualquer coisa, agradeça todas as lições do dia, né? Ou uma pessoa te fez o bem, e aí você dá uma agradecidinha ali por cima para dizer que agradeceu, aí no dia seguinte você vira a cara com a pessoa, não fala mais com ela, né? Acho que não vai precisar mais. Então, é a pessoa com requinte, né? Que ela sabe ser sempre muito fina, muito grata, né? E tem vida mais longa, né? E saudável. Sobretudo, o prazer de viver, né? Então, como libertar, assim, um indivíduo da doença, né? Então, se nós estamos, assim, num tratamento com câncer, né? Hoje a gente vê, assim, tantos políticos, tantos artistas, né, com câncer. Então, eles se preocupam muito com a aparência. Ai, olha, eu coloquei uma peruca, olha, nem parece, olha, a peruca é bonita. O medo, né, o receio de mostrar a careca, né? Eu tenho, assim, fotos de cabelos, assim, que eu corto muito curtinho, desde novinha, né? Qualquer dia eu vou postar aqui num texto meu, fotos, assim, com cabelinho bem curtinho, assim, quase careca, assim, raspando, porque assim, eu não tenho problema com isso, né? Se eu precisar ficar careca, eu fico, se eu precisar fazer isso, fazer aquilo, eu faço, né? Eu tô sempre mudando, uma hora eu tô com o cabelo mais curto, outra hora o cabelo, não tenho problema com isso, né? Essa é uma questão do ego, né? E a pessoa assim que ela é mais ego, que mais ela vai precisar de fazer isso na vida, né? Quanto mais você nega uma situação, mais você vai precisar fazer a tal situação, né? Passar por aquele problema, por aquele conflito, né? Então, como libertar o indivíduo da doença, né? Se estamos assim transitoriamente com câncer, e reagimos assim, ou realizamos a terapêutica assim só convencional. O que é convencional? Então, eu estou com câncer, então eu vou lá fazer tantas sessões de quimioterapia que o médico estabeleceu, depois eu vou fazer a cirurgia, depois eu vou fazer tantas sessões de radioterapia, vou tomar esses medicamentos antes, durante e depois, né? Então, se eu faço só terapêutica convencional, podemos nos libertar temporariamente dele, né? A gente vê assim, pelos artistas por estarem mais expostos, a gente vê assim, que curou por um tempo, depois de um tempo voltou em outro lugar, ou voltou no mesmo lugar ainda mais severamente. Eu já trabalhei em organizações com pessoas terminais com câncer, então você vê assim que às vezes a mulher está lá com câncer no seio, aí ela faz a cirurgia, faz a quimioterapia, faz a radioterapia, depois um tempo volta no mesmo lugar, mais severamente, e numa terceira vez volta ainda mais, e com certeza leva ela embora, né? Por que isso, Maristela? A terapia convencional não é eficiente? Sim, se você entendesse a causa, a origem do problema, né? O que é que eu penso? O que é que eu penso? O que é que eu tenho na mente que causa esse tumor no meu seio? O que é que eu penso, né? O que é que eu não consigo, assim, eliminar que eu causo um tumor no meu intestino, né? É, por que eu tenho diabetes? Por que eu reajo como criancinha e sou muito brava? Eu tenho tendência a ter diabetes, né? Então, se eu não entendo o porquê, e a hora que eu entendo o porquê, eu não trabalho numa terapia de ponta
a modificação dos pensamentos, a modificação da consciência, né? Então, eu estou fazendo só uma terapia convencional, né? Que vai, assim, me libertar temporariamente, né? Temporariamente. Mas não significa que eu estou recuperando a minha saúde, porque sempre assim, porque assim sempre se preocupou assim em libertar o indivíduo da doença, né, da doença física, e não a causa emocional, os pensamentos que ele tem que causa aquela doença física naquele devido lugar do organismo dele, né, do físico dele. Então, hoje, assim, se cura primeiro o paciente, né? Então, profissionais da área da saúde, assim, que são especialistas também em terapia, não são só médicos, já são especialistas em algumas terapias. Então, ele cura primeiro o paciente, depois ele vai curar a doença do paciente. Porque se ele fizer o inverso, primeiro cura a sua doença, né? Vamos já atacar a doença com a quimioterapia, com a radioterapia, ou com cirurgia urgente se precisar. Então, ele está fazendo da forma antiga, né? Você está curando a sua doença de uma forma temporária, porque você não entendeu o que está causando isso. Então, depois de um tempo, ela vai voltar e volta de uma forma mais feroz, no mesmo lugar ou no lugar que está relacionado com esse órgão, né? Então, porque durante assim, o tratamento convencional, nós fazemos assim uma depressão física, espiritual e emocional, né? E então nós matamos células boas também, não só no físico, estamos matando os neurônios bons também, né? E então assim, é assim uma cura superficial, né? Mesmo que o médico fale, olha, o tumor saiu mesmo, é uma cura superficial se você não for trabalhar isso de uma forma psicológica, de uma forma psiquiátrica, de uma forma dentro de uma boa psicanálise, né? Então, é fundamental a vida saudável, né? É fundamental você ter uma vida saudável, né? E a prática do amor, né? Então, as pessoas, assim, que são, assim, perseguidas por abraçarem causa justa, então a gente fica, assim, se tornando perseguidas. Ai, ela fala, assim, que eu tô doente no rim, porque eu não consigo ter um bom relacionamento com as pessoas. Ela fala que eu tenho um tumor no útero, porque eu tenho problema nas relações sexuais, problema na sexualidade. Então, você acaba sendo perseguida de falar a verdade. Né? Sempre assim, né? Os que falam a verdade são perseguidos, né? Mas eu não vou deixar de falar a verdade, né? Porque nós somos cada vez mais próximos dessa verdade de uma forma descarada. Eu sempre disse já outras vezes e torno a dizer que cada vez mais vai ficar feio você se expor na rede social, se expor na rua. Ah, eu estou doente. Não, eu estou em desequilíbrio emocional, físico e espiritual, né? Tenho maus pensamentos em relação a alguma coisa que me causou essa doença, né? Então, vivemos assim num mundo rico de pessoas assim sem valores morais, né? A conquista da autoconsciência, né? Precisamos ter a conquista da autoconsciência. A nossa meta é a saúde integral, não curar só aquele lugarzinho do corpo que está estragado. A saúde integral, você vê que quando a gente corta o dedo na faca, independente da gente passar remédio ou não, ele vai se refazer. A pele vai voltar a fechar, né? Porque é o corpo como um todo. Se você é saudável, vai fechar. Se não fechar ou estiver demorando muito, é porque você já está numa pré-diabetes, né? O seu organismo não está bom, né? Então, dificilmente assim conseguimos a cura da nossa problemática sem não assim, se não assim reformularmos as nossas atitudes, né? Nós não reformularmos a nossa mente, não mudarmos a nossa vida, né? Nossas atitudes interior geradora assim
gerador assim da saúde, da nossa assim inferioridade, da nossa loucura, da nossa obsessão, né? Então pessoas assim que se sentem muito inferiores, assim, que vivem muito inconsciente, elas sempre estão caminhando para uma doença crônica, uma doença autoimune, né? E então, são assim, naquela novela Os Dez Mandamentos, isso fica muito claro quando a irmã do rei, seria a mãe adotiva de Moisés, que quando ele pede para Deus que cesse a praga, porque a mãe está fraca e não vai suportar, é, rapidamente ele cessa a praga, mas ela morre, né? Ela morre assim mesmo, horas depois, e depois ela morre, porque ela estava fraca, porque a pessoa que estava levando a comida para ela ali na cela onde o irmão colocou ela, né? Só para ela não ficar do lado do filho, e a inimiga dela fala assim: toda a comida que vem vindo aqui tá assim contaminada, né? E você vai morrer, né? Se você comer, se você beber, tudo que chegar aqui você vai morrer, né? Porque eu tô contaminando. E ela pensa que, como ela já fez isso outras vezes, ela pensa que aquilo está acontecendo novamente. E então ela deixa de se alimentar. Então ela tá assim muito fraca. Então mesmo salvando ela já ela não consegue suportar a praga, né? Então, assim, pessoas assim, quando vem a pandemia, né, e que pega o vírus de uma forma assim violenta, porque ela já estava fraca fisicamente, estava faltando nutrientes e emocionalmente ela estava fraca também, né? Então ela não suporta, ela não consegue passar pela pandemia, né? Ou pelas pandemias, pelas epidemias, né? E pelos vírus que estão por aí, né? Às vezes eu posso assim comer um ovo todos os dias, comer 1, 2, 3 ovos todos os dias, assim, nem totalmente cozido, e mesmo se tiver ali uma bactéria, não me vai fazer muita coisa, né? Como o meu organismo está muito limpo, ele vai jogar aquilo para fora, né? Posso sentir qualquer coisinha leve, né? E ele vai jogar para fora, mas se é uma pessoa que já está debilitada, não aguenta, ou picadas de bichos peçonhentos, né? Como escorpião, a cobra, a aranha, ariranha, centopeia, uma pessoa que está debilitada fisicamente e emocionalmente, ela não aguenta, né? Pode ser um velho, pode ser uma criança, pode ser um adolescente e pode ser um adulto de 30 anos, né? Se ele estiver debilitado fisicamente e emocionalmente, ele não aguenta, né? Pode procurar ajuda que for, que ele não aguenta, né? E às vezes uma pessoa que não está debilitada, ela vai aguentar superar aquilo, né? E aquilo vai passar. Então, a cura, só é a cura se for integral, né? Você estiver entendendo por que eu tô com câncer agora no intestino, o que é que eu não consigo eliminar da minha vida, ou eu não elimino nada, né? Então, a cura física só, ela é muleta, né? E porque assim estamos sempre repetindo os mesmos delitos, né? Então, nós precisamos assim nos ressarcir com o bem, né, que viemos fazer, né? Então, de que jeito, Maria Estela, que a gente se refaz com esse bem que eu vim fazer? Com jejum moral, né? Onde todas as igrejas confundem isso com jejum físico, né? Não que não seja bom, tá? Se você tá obeso e a igreja está mandando você jejuar, que bom, você vai emagrecer pelo menos uns quilos ali, né? Já vai te fazer bem, vai te dar uma melhora na autoestima, tudo bem, não que não seja bom. Mas jejum moral, né, que se diz nos evangélicos, se diz na Bíblia, é outra coisa, né? Um jejum moral é assim a concupiscência, né? Tipo assim, eu me livrar da concupiscência, na maledicência, da volúpia, da carnalidade, né? Da incontinência de fazer o mal, né? Uma pessoa me ajudou, amanhã eu já estou cuspindo na cara dela,
né? Uma pessoa já fez de tudo ali para me entender um caminho melhor. 2 minutos ela está escrevendo uma carta para você de malcriação, né? Então, é da vibração da palavra que sai o jejum moral, né? Abrir a boca da alma, abrir a boca da alma, né? Para esvaziar-se do ego, né? Então, bendizer-se na luz. O que é isso, Maristela? Bendizer-se de Deus que você quer chamar. O que é Deus? Tudo que você vê é Deus, porque quem criou não foi Ele. Se você está judiando de um animal, você está judiando de Deus. Se você está alimentando um animal, você está alimentando Deus. Se você está dando atenção, fazendo um carinho no animal, você está fazendo carinho e dando atenção para Deus, né? Na flor, naquilo que você come, naquilo que você diz, tudo é Deus. Não sei como uma pessoa pode não enxergar isso, né? Tem que estar muito inconsciente, muito em desequilíbrio, né? Então, esvaziando-se do ego, né? Bendizer-se de Deus, né? E a verdadeira vibração é o trabalho voltado para o bem, né? Você faz o quê, né? Durante o dia todo, você fez o quê de bem para as pessoas, né? Eu fui lá naquela festa, fui lá naquele almoço, fui lá naquele jantar, bebemos, rimos, falamos besteira. Olha, se você faz isso às vezes, de vez em quando, mas se você faz isso sempre e não dá um tempinho honesto, um tempinho ali mesmo para Deus, né? Como é que você quer que a sua vida ande? Ela anda um passo para frente e 10 para trás. É só você perceber, você vai ver, eu estou falando a verdade. Olha, mas ela está falando a verdade. Eu vou um passo para frente e volto 10, né? Então, esvaziar-se das nossas paixões, né? E que é as nossas paixões, Maristela, né? O estado egocêntrico, o estado egoísta, egoísta, né? Tudo é para mim, né? Eu só vou manter essa amizade se ela ficar dando coisas para mim. Se ela não ficar dando as coisas para mim, eu ignoro, né? Ela acha que você tá perdendo, né? Quando ela tá perdendo uma amizade muito boa, né? Então, a pessoa fica sem defesas psíquicas, né? E então as pessoas sem defesa psíquica são as pessoas que mais se viciam em tudo, se viciam em tudo que é errado, né? E as pessoas viciadas sempre morrem, né? Mas você também não vai morrer? Eu vou morrer, mas de uma forma consciente. Eu volto já sabendo as minhas outras existências, como nessa eu já sei quase todas as minhas existências passadas. A gente não começa do zero, né? E sempre morre assim muito antes de doenças assim fatais, né? Porque elas vão aumentando a dosagem da overdose, mas aí eu não uso droga, Maristela, eu não uso cocaína, mas vai aumentando a dosagem da sua raiva. Se você come um prato de comida, você vai passar a comer 4 e mesmo assim você vai sentir um vazio dentro de você, né? Porque você está em desequilíbrio, é a maledicência, não abre a boca da alma, né? E as drogas legais e ilegais é uma forma de fugir, né? Quando você come demais, quando você fuma, quando você bebe, quando você usa uma maconhinha, né? São formas de você fugir, né? Você está fugindo de você mesmo, né? Ao invés de enfrentar e trabalhar, né? E não vem falar que eu não tenho financeiro, às vezes aqui eu ofereço, você não pode pagar uma terapia, vem fazer faxina, a pessoa sai correndo. Você é um homem, vem fazer a jardinagem, o homem sai correndo, né? É difícil uma pessoa aceitar, né? Porque ela não quer trabalhar nada. Você pode fazer até de graça, que ela fez uma vez e 2 vezes, ela vai fugir. Não tem interesse, né? Então, a pessoa prefere ficar assim, fugindo e usando drogas, subterfúgios, para não encarar o que ela é, né? E que está um vazio grande dentro dela, que ela não vê nada dentro dela, né? Então, as drogas legais, às vezes, são até muito mais graves, né? Maiores do que as ilegais, porque as ilegais, né, tem uma dificuldade para você achar ela, né? Mas as legais, né? Não tem nenhuma droga, então vou ficar me empanturrar, turrar de comida, né? E às vezes é tão fácil a cura, né? Se eu mudo
os meus pensamentos, às vezes beber água pode estar me curando, né? Às vezes se você é espírita, às vezes bebe água fluídica, se você é evangélica, bebe água benzida, e se você não é nada, pega água boa, filtrada, ou uma água de um poço bom perto da sua casa, toma um copo de água, mentaliza coisas boas daquela água e toma, que pode estar te curando, se você tem mudança de pensamento, né? E então a cura está sempre ao alcance de todo mundo, né? Toda pessoa assim que fuma, que bebe, que se droga, que come demais, sempre tem um obsessor junto, sempre tem um amiguinho ali junto com ela, né? Então, Maristela, basta fumar? Não, né? Tem que combinar com o obsessor, com o espírito que morreu, né? Com o viciado que morreu. Então, ele quer alguém assim que forneça sensações, vibrações, afinidades, pensamentos ruins igual dele, né? Então, tudo isso assim custa encontrar, né? Porque tem que combinar. Então ele começa, você aí fuma, mas eu não quero não, não tem minhas afinidades. Você. Ele fica procurando, né? Até achar um que dá a conexão, que faz a conexão com ele, né? Os mesmos pensamentos ruins, as mesmas vontades, né? Raiva, inveja, vontade de matar, né? Aquela pessoa e tudo que ele já passou, aquela pessoa está passando, né? Então custa encontrar. Então quando ele encontra, né? A conexão, né? Faz a conexão, né? Então é tipo assim, o maior barato, né? O obsessor ia falar o maior barato, achei. E aí, então a pessoa começa de alguma forma assim se prejudicar, né? Até enlouquecer, porque ela não tá mais fazendo aquilo sozinha. Ela sai do controle, né? E ela começa a caminhar por uma overdose de tudo e ela não percebe. E aí, às vezes, a família interna, não é? E quando internam, o obsessor fica lá fora na porta esperando. Se ele vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses internado, ele fica lá fora esperando, né? Na porta, ele não vai embora. Então, quando a pessoa sai, antes de sair, fala, nossa, eu tô liberto, veja, acho que agora eu não vou usar mais nada, agora eu vou mudar minha vida. Mas ele não entendeu os pensamentos que ele tem, que ele provoca essa situação. Então, o que vai acontecer? O obsessor está lá na porta esperando, né? E quando ele sai, né? O obsessor ele espera, porque é mais fácil assim fazer a vítima dele voltar do que achar outro, né? Porque você lembra, eu falei já lá em cima, que eu já falei, que tem que ter afinidade mental, os mesmos desejos, as mesmas raivas, o mesmo ódio, né? Então, por isso que o paciente sem química no corpo, ele tem delírio tremens, né? Convulsões, ele começa a ter tudo isso. Fala, mas como, né? Ele desintoxicou, por que ele tá tendo essas coisas, né? Porque para diminuir assim o mal que ele está sentindo, ele volta, né? Ele volta a usar tudo de novo. Por isso que é difícil você desintoxicar, você tirar um viciado da droga, se você não trabalhar o psicológico dele, se ele não entender que os pensamentos dele estão atraindo e arruinando a vida dele, né? É meu pai, é meu irmão, é minha família, é minha mãe, eu fui abandonado, eu fui espancado. Os seus pensamentos. Tudo isso pode fazer tudo, vamos, digamos que seja tudo, digamos assim, olha, arroz, feijão e mistura. Então pode ter tudo isso na tua vida. Mas se você tiver bons pensamentos, você sai fora. Você sai fora e vai buscar um bom emprego. Teve muitos artistas que já morou debaixo da ponte porque o pai batia nele, mas nem por isso ele foi se drogar, né? Hoje ele é famoso. Tem muitos que foram expulsos de casa por ser homossexuais e nem por isso ele está se drogando. Hoje ele é um dos melhores cantores homossexuais, né, que ainda tem uma fama danada. Então, é entender o que é que você pensa que destrói a tua vida, né? E se você não faz isso, você logo vai estar de volta. Você pode desintoxicar 1, 2, 3 vezes no hospital psiquiátrico, você vai voltar de volta, né? Ou alguma organização por aí, você volta, né?
Por isso que nunca basta a reabilitação física, né? Tem que fazer a reabilitação psicológica e espiritual, né? E se você, assim, não afastar os parceiros, né? O parceiro que está ali com você, o obsessor que está com você, e você volta, né? Porque é um estado simbiótico. E quando falamos assim com o obsessor, né? Então, se for quando tem um paciente que sai do hospital psiquiátrico, ele já tá, a família já combina dele vir direto aqui, eu não preciso deixar o obsessor se manifestar para que ele deixe o paciente. A partir do momento que o paciente entendeu o que faz ele usar droga, os pensamentos errôneos, né? Quando ele faz a mudança, né, emocional, psicológica, espiritual, aquele obsessor ele sai, ele vai direto para a luz. Mas às vezes, por minha curiosidade, ou por curiosidade do paciente, como eu lido bem com isso, eu deixo ele se manifestar ali e falar, né? E é interessante o que eles falam, né? E então ele fala assim, quando eu falo com o obsessor, ele diz assim, você precisa deixar ele, você vai para a luz, tal, ou eu posso falar mais rígido, eu posso falar tranquila, porque ele já entendeu e ele vai. E aí ele diz assim para mim, assim, mas nós não somos inimigos, nós somos chapas, né? Inclusive, eu já livrei ele aí, ó, esse aí que tá aí deitadinho com você, eu já livrei ele de muitos acidentes. Eu falei, eu não duvido, né? Porque ele bebe muito, ele se embebeda, fica totalmente alcoolizado e vai dirigir, né? E eu sempre arrumo meios de proteger ele, né? Situações impossíveis eu já tirei ele, né? E na medida do possível, o obsessor segura a onda mesmo, né? Nossa, então por que você quer levar ele embora, né? E por que o obsessor faz isso, né? Porque se ele morrer, né? Se você morrer aí alcoolizado, drogado, ele vai ter que achar outro, né? E você já me ouviu falando que então ele pega e salva a pessoa, porque é muito difícil achar um igual que tenha a mesma sintonia. Não é qualquer um que vai dar sintonia, né? Então ele salva o comparsa dele porque ele gosta, né? Ele gosta do comparsa dele? Não, claro que não, né? Mas ele diz assim, porque eu vou usar você de novo, de novo, de novo, de novo, até não sobrar mais nada, né? Porque é duas pessoas vivendo na escuridão, né? Inconscientes, né? Vivos, os mortos estão vivos, um vivo e um sem corpo físico, mas estão vivendo de uma forma, estão os dois de uma forma inconsciente, né? Um morreu, não consigo sair da terra, continua vagando, né? E tem muitos desses espíritos, muito, muito mesmo, nos centros de Umbanda, Candomblé, bruxaria, e até dentro de igrejas. Então, qualquer igreja, e até mesmo igreja evangélica, tanto é que eles fazem desobsessão dentro de igrejas evangélicas, né? Mas não adianta eu gritar com aquele obsessor, sendo que eu não trabalhei a cabeça do que está na minha frente vivo e não trabalhei, então automaticamente não trabalhou a cabeça daquele obsessor. Passando pela porta da igreja, ele pega de novo, né? Ele pega de novo. Ele pode dar um tempo, ele vai pegar de novo, né? Então, o negócio é não começar o barato, né? Você tá com vontade de usar droga, alguém tá fazendo sua cabeça, corre pedir ajuda, né? E se autoconhecer, né? Procure ajuda especializada. E como é que é o começo de tudo isso, Maristela? Marketing, puro marketing, né? Propaganda, né? Os traficantes, eles te acham pelas suas características, né? Pelo seu caráter, né? Vou colocar assim, os mais básicos, né? O menino tem lá o cabelo lá na cintura, né? Ele é menino e tem o cabelo lá na cintura. Ele sabe que ele está conflitando com os pais, principalmente com o pai, né? Que não vai gostar desse cabelo. Ou ele está lá totalmente tatuado e está conflitando com o pai e com a mãe, né? Piercings, brincos, assim, aberrantes, assim, na orelha, ele está conflitando com a mãe, né? Ninguém gosta disso, né? Então sabe que ele está tendo problemas de relacionamento, né? Então ele sabe escolher os fregueses dele, né? Porque senão ele vai preso.
E então ele sabe assim, que ele escolhe os fregueses deles que tem menos defesas, menos defesa e é mais suscetível. A gente sabe quem é mais suscetível, né? É mais fácil de você fazer a cabeça, né? A gente procura fazer o bem, mas se eu quiser mesmo fazer o mal para alguém que está enchendo o saco, se aquela pessoa já é ruim, então ela tem baixa frequência, é fácil entrar ali e barrar alguma coisa que eu queira barrar. Isso é lógico, porque a pessoa é suscetível, ela é ruim, né? Então, sempre começa assim, o tráfico sempre começa de uma forma grátis. Ele oferece, né, para você, para o seu filho, para o amiguinho, de forma grátis. Olha, é grátis, né? Você vai assim adorar, né? Você é esperto se você usar, né? Você vai se tornar uma pessoa rebelde, legal, moderno, não conformista, né? Quando você está sendo mesmo é ingênuo. Não ingênuo porque você é bom, que você é ignorante, que você é burro, né? E pessoas ingênuas sempre se dão mal, né? Conheça a ti mesmo. Gratidão, amor sempre.